decidiram vir para os Estados Unidos. A gente sabe que para começar aqui a gente precisa de dinheiro. Como que você, sua família, né, esposa, filhos se mobilizaram para juntar dinheiro e quanto dinheiro vocês conseguiram trazer para esse início aqui? É, nós trouxemos por volta de US$ 6.000, né? Nós tivemos nos últimos anos que nós estávamos no Brasil, nós sofremos assim, perdas do ponto de vista financeiro, perdas terríveis, né? Porque, como eu comentei antes, eu acabei tendo que largar o meu trabalho, e aí você começa a viver de tentar, e foi uma época da economia brasileira que começou a patinar de novo, né? Nos meus 40 e poucos anos, eu sei lá quantas vezes que o Brasil patinou economicamente falando, mas foi uma daquelas épocas acho que foi o final do segundo mandato do presidente Lula e a primeiro da Dilma. Então a economia começou a parar e aí eu larguei o emprego, porque não dava mais para viver daquilo, né? A tensão era muito grande. E aí eu fui trabalhar com um amigo, fui trabalhar com outro amigo, tentando fazer das tripas corações. Vendemos a nossa casa, nós tínhamos uma casa, vendemos a casa obviamente estava com dívida ainda na caixa, então ficou uma parte, voltou para nós, mas não era assim tanta coisa. E aí vai vivendo e acabou que a vida foi consumindo aquela poupança e no final do tempo que nós tínhamos no Brasil, na verdade, nós vendemos cachorro, papagaio, sofá, o carro e foi o que acabou se tornando, na época, os US$ 6.000. Se eu não me engano, se não me falha a memória, e ultimamente ela tem falhado bastante, acho que naquela época o dólar estava por volta de 3 e alguma coisa. Quando estava muito alto, estava 3,70, alguma coisa assim. Então nós juntamos esses US$ 6.000 e, na verdade, nós fomos bater primeiro em Connecticut, né? Eu tinha feito uma pesquisa, como eu falei, eu sou familiarizado com os Estados Unidos, eu já viajei para. Eu conheço muito mais os Estados Unidos do que o Brasil, para você ter uma ideia. E aí eu conheci aquela região de Nova York ali, para quem não sabe, do ponto de vista geográfico, Nova York, a cidade de Nova York, ela fica numa tripinha, é como se fosse uma ilha, uma península, né? Uma ilhota ali assim que ela sai para o oceano e ao norte e ela é o canto do estado de Nova York. Ao norte, ali um pouco para a direita no mapa, se você olhar no Google, tem o estado de Connecticut. E tem algumas cidades ali na linha do oceano ali, e eu escolhi Stamford, ali em Connecticut. E as razões pelas quais eu escolhi Stanford foi, eu dei uma olhada, tem alguns sites de emprego que a gente pode procurar aqui, que é o Glassdoor, o Indeed, o próprio LinkedIn, que é o Facebook, né, de trabalho. Então você entra lá, faz uma busca cega, né, de alguma coisa que você sabe fazer, por exemplo. Eu fui lá e olhei e procurei coisas de imigrantes, procurei trabalho em restaurante e encontrei muita coisa. Então pensei comigo, bom, vamos para lá, porque se eu não achar nada em Stanford, morar lá é mais barato que morar em Nova York e eu consigo me locomover com o trem, cerca de 20, 30 minutos. Eu estou no centro de Manhattan, então vamos fazer isso. Essa é a estratégia. Você assistia muito vídeo de YouTube assim ou as suas referências eram as suas pesquisas mesmo? As minhas pesquisas. Eu vi alguns vídeos de alguns YouTubers, confesso para você que eu vi sim. Um deles eu não quero nem mencionar, porque é um cara que caiu muito no meu conceito. Eu não quero uma treta com ninguém, pelo amor de Deus, não é esse o objetivo. Mas é uma pessoa que. E você vai saber de quem eu estou falando, porque é um dos pioneiros, talvez, nessa modalidade. E ele se falava cristão, mas ele andou falando muita besteira aí, há não muito tempo atrás, e se envolveu em treta com o Paulo Sérgio. Não sei se até não se envolveu em treta com você, Ah, não. Você já não, sabe o que que é. comigo não, porque eu evito, assim, mas é triste, né, cara? Porque É eu também triste. tinha como uma referência, mas as pessoas, às vezes, se a gente não souber trabalhar algumas questões na gente mesmo, cara, a gente vai para um rumo meio tenebroso, sabe? É complicado. É complicado. Mas era um dos vídeos que eu assistia, era desse cara, e, e assistia de um rapaz que eu gostava muito dele, agora eu tô tentando lembrar o nome É um dele. daquela região que ele fez um vídeo procurando trabalho de entregar pizza, alguma coisa assim? Rapaz,
quando ele fez os vídeos dele, ele era super novinho, agora ele mora no Texas. Ele se Ah, sei. casou. Eu já entrevistei ele, já, o Felipe Santos. Felipe, o Isso. Felipinho, Cara, a vida dele tomou um rumo totalmente diferente aqui, cara. Ele Ah, entrou no é? exército, comprou a casa dele, já tá com 3 filhos. Eu entrevistei aqui no canal também. Show de bola. Poxa vida, que legal, cara, que Ele pra mim legal, é uma fico referência, feliz. cara. Ele foi uma referência para mim, eu me lembro de ver ele lá em Nova York, ele fazia vídeos lá, acho que ele fez vídeos com o Jean também, não Uhum. foi isso? E também assisti os vídeos dele, e aí mas, como eu tinha mais ou menos uma noção dos Estados Unidos, eu nunca tinha vindo aqui para ficar ilegal, eu nunca vim aqui para trabalhar, nada disso. Mas eu conhecia, assim, para trabalhar no sentido de eu vir morar aqui e trabalhar aqui. Eu não tinha feito isso. Eu vinha a trabalho, né? Eu vinha pela empresa, visitava clientes, visitava feiras, esse tipo de coisa, tinha reuniões de trabalho. E então eu olhava os vídeos deles e me dava a ideia de que realmente vencer na América seria fácil. E eu sabia da economia americana, que aqui, se você enlatar vento e colocar na prateleira, alguém vai comprar. Essa é a verdade. É verdade, cara. O cara Então que é eu falava, trabalhador aqui vai. pois é, eu falava para minha esposa, eu falava, ó, nós não temos que ter medo da América, não. Vamos enfrentar e é o recomeço. E para os meninos vai ser muito bom. E não deu outra. Nós fomos lá para Connecticut. Acontece que aí aquela história, né? Aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe, existe uma situação, principalmente para quem chega, que é o que a gente chama de o ovo e a galinha, né? Quem vem primeiro. Porque você precisa, para você alugar alguma coisa, e eu lá em Connecticut eu não conhecia ninguém. Né? Eu vim com a cara e a coragem mesmo, eu não pertencia a nenhum grupo de brasileiros, eu não sabia de absolutamente nada. E para ser bem honesto para você, eu acabei pensando que eu não queria saber da comunidade brasileira. E aconteceu um fato muito interessante lá em Connecticut, enquanto nós estávamos procurando uma casa para morarmos, que uma corretora, nós passamos na frente de uma casa, eu vi lá um sign, uma placa dessa corretora, liguei para ela e marquei com ela, ela veio buscar a gente, e ela perguntou, ela falou assim, ah, vocês estão falando que idioma? Eu falei, ah, nós estamos falando português. E ela era indiana. E ela falou assim, ah, vou te falar uma coisa, não fica ofendido não, mas o pessoal aqui em Stanford não gosta de brasileiro. Eu falei, mas por quê, né? O que que acontece? Ela falou, ah, porque aqui quem faz bagunça e faz sujeira é brasileiro. Stanford é uma cidade que fica na beira do Oceano Atlântico ali. Então eles têm praia, tudo, é um lugar muito frio, mas tem praia, tudo, e a comunidade brasileira ficou mal falada por causa de barulho, né, de abrir o porta-mala do carro e tocar música alta e coisa que a gente sabe que acontece. Infelizmente, aqui é os Estados Unidos, aqui é um pouco diferente do Brasil. A gente não pode pensar que aqui a gente faz as mesmas coisas que a gente faz no Brasil. É um povo diferente. Né? Então, os costumes são diferentes e eu, honestamente, eu carrego comigo de que eu vim morar na casa deles, então eu tenho que fazer os costumes deles e não eu impor a eles os meus costumes. É a forma que eu penso, Não, não é uma você questão de eu tá estar certo, certo ou cara. estar errado, né? A Mas gente tá na casa deles, né? Tem que dar graças a Deus que a gente tá aqui, né? Que a gente tá tentando exatamente. vencer. Uma vez, um amigo meu tava lavando o carro e eu tava tomando banho e como quando eu morava em São Francisco, como a janela dava pra rua, assim, do banheiro e tal, aí eu tô ouvindo um barulho alto, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Aí depois eu terminei, eu saí lá fora, eu falei, o que que você tá fazendo? Eu falei, eu tô lavando o carro. Eu falei, cara, e esse som alto aqui, você tá louco? Tipo assim, acho que era 11 horas ou meio-dia, alguma coisa assim. Falei, você tá louco? O que você tá fazendo? Falei, abaixa isso aí, cara. Porque a gente É, morava meio numa vizinhança assim que dava para a janela de todo mundo. Então, são questões culturais que, quando você escolhe viver em um outro país, você tem que se adaptar, né, cara? é uma escolha que você fez, né? É uma escolha que você fez. Você escolheu sair de um lugar que fazia as coisas que você estava acostumado e agora você está num lugar que faz. Sabe, tem uma coisa, para ilustrar muito isso, é um ponto que eu gosto muito de abordar. Muita gente fala assim para mim, provavelmente você já deve ter ouvido isso também 1 milhão de vezes. O americano é muito frio.
O povo americano é um povo gelado, eles cumprimentam a gente às vezes de um aceno ou de dar a mão, as meninas não dão um beijinho no rosto, não tem abraço, então é um povo muito gelado, muito frio e não. Eu prefiro o brasileiro, que é mais caloroso, né? Você já deve ter ouvido alguma coisa parecida com isso, né? Acho que Já todo ouvi. mundo já ouviu isso. Uma coisa, eu não tenho dados estatísticos, mas eu poderia dizer para você que a maioria das pessoas que fala isso são pessoas que jamais pisaram nos Estados Unidos. Então, são pessoas que falam isso porque alguém que conheceu alguém que veio para os Estados Unidos falou isso. De fato, de fato, o americano ele tem um aperto de mão, as meninas não dão um beijinho, né? Existe uma distância, eles não são muito chegados ao contato. Entretanto, eu acho que falar por conta disso que eles são um povo frio, eu acho um exagero. De novo, cai na questão do costume. Será que se eu falasse, por exemplo, muita gente não sabe, mas os argentinos, os amigos argentinos, eles dão um beijo no rosto dos outros amigos. Os Será que, italianos também fazem isso, né? então, será que se nós falarmos, o brasileiro faz isso? Não. Então o brasileiro é um povo frio. É. Não é E, cara, verdade. eu faço delivery todo dia. Inclusive hoje, assim, quando eu às vezes vou passar, eu faço assim, oi, tá, aí a pessoa, oi, tá, tudo bem? Bom dia. Então, assim, existe uma cordialidade de abrir a porta, de conversar, de falar. A questão que se coloca é, eles são mais reservados. Então, há um Exatamente. limite de espaço, até para não entrar na vida do outro, na privacidade do outro, no espaço do outro, e que por a gente ter uma cultura latina, às vezes interpreta-se como um pouco mais frio. Mas não, eles são gentis também. E vai de São pessoa muito para gentis. pessoa. São muito gentis. Eu tive uma oportunidade aí, um episódio que, de novo, a gente não pode tomar isso como uma regra, mas eu e minha esposa viajamos para o Iowa ontem. Nós fizemos um bate-volta lá. Tivemos lá na cidade de. Escreve Des Moines, mas se lê Des Moines, que é a capital do estado do Iowa, um estado vizinho meu aqui. Estava 4 horas e meia, 5 horas de viagem. Nós fizemos um bate-volta lá também, assunto de trabalho. E nós estávamos num hotel e entrou um casal de senhores bem idosos, né? Bem brancos, bem branquinhos. Aqui nos Estados Unidos a gente gosta de fazer essa divisão de cor, né? Então, pessoas brancas e supostamente os americanos da gema, né? Do interior do Iowa, que é um estado altamente agrário aqui nos Estados Unidos. Para quem não sabe, o Iowa só tem milho. É um lugar que só tem milho. Tem campos e é uma planície gigantesca. Essa região que eu moro aqui não tem montanhas, é tudo plano. E é milho para onde você pensar que você pode. Seu olho enxerga, é milho. Aonde não enxerga também tem milho lá. E nós entramos no elevador e esse casal de velhinho entrou junto com a gente. Nós seguramos a porta uns para os outros. Eles puxaram conversa com a gente. Eles puxaram conversa e porque estava vindo uma tempestade, né, que infelizmente eu fiquei sabendo hoje que ceifou a vida de mais de 50 pessoas no sul dos Estados Unidos e nós tentamos fugir dessa tempestade porque ela ia nos pegar no caminho para cá. Então nós tentamos sair um pouco na frente dela, graças a Deus conseguimos. Sentimos um pouco o efeito do vento aqui, mas foi só isso. Mas lá no sul dos Estados Unidos fiquei muito chateado de saber que tanta gente perdeu a vida com 30 tornados que tocaram o solo, né? Então, mas isso para ilustrar, falando do casal de velhinho, para ilustrar que os americanos da gema, embora eles tenham essa questão de costume deles de não tocar como os brasileiros gostam de fazer, mas eles puxaram conversa, isso que você falou, a cordialidade é impressionante a cordialidade do americano, cara. Eu fico até hoje, há quase 6 anos de América, e eu ainda fico, sabe, boquiaberto com a cordialidade desse povo. E a gente pega um pouco do costume, né, cara? Porque eu, assim, às vezes me deparo com. Do nada, eu vou sair da porta, assim, e eu olho para ver se tem alguém vindo para eu abrir a porta para a pessoa que tá vindo. E, cara, lógico, há uma diferença de cidade para cidade, estado para estado. Por exemplo, eu estou em Orange County, Los Angeles é muito diferente de São Francisco, mas a gente percebe isso aqui no dia a dia, né? Sim, sim. Existe uma coisa que é óbvia, né? Por exemplo, se o turista vai passear em Nova York, ou vai passear lá em Chicago, no centro de Chicago, e as pessoas falam, ó, americano é frio. Se você for no centro de São Paulo, cara, você pode ser assaltado, tropeçar, cair, quebrar todos os dentes ali na rua, ninguém vai nem olhar para você em São Paulo, cara. Então, isso é um mal da cidade grande, né?
Infelizmente, verdade. na cidade grande, o pessoal está muito frenético ali no dia a dia, então eu acho que esse que é o problema, mas em geral não, cara, são muito legais, muito simpáticos.